Eu te vejo em tudo, a formação das nuvens em você. Ouço o seu sussurro, a brisa que vem o amanhecer.
dia, irmãos. Queria primeiramente agradecer o privilégio de poder estar aqui esses 27 anos na congregação aqui da Rio Goiás. Um prazer muito grande poder participar desse momento especial. E ainda poder parabenizar os irmãos por esses 27 anos da família cristã que está aqui reunida no Jardim Goiás. Porque, como título, algo especial, de saber que escolheram a boa parte, e essa boa parte não lhe será tirada. Hoje, com um tema voltado na passagem de Lucas, capítulo 10, e a leitura que foi feita pelo Tadano no início do culto, versículos 38 a 41 a 42, narra a história de Jesus entrando num povoado que Lucas não conta qual é o povoado, mas os irmãos conhecem a história, sabem quem são essas duas irmãs e sabem que elas já têm mais um irmão. E também está no decorrer da história que a gente vai ver no nosso aprendizado de hoje. E Jesus entra nesse povoado e é recebido por essas duas irmãs. Em Lucas capítulo 10, versículo 38. E quando ele entra, ele se assenta na sua sala e começa a ensinar, que era algo natural e da vida de Jesus, e o propósito dele ter vindo à terra era ensinar e instruir as pessoas ao caminho da eternidade, a buscar, que era especial, o qual Deus tinha dado a oportunidade de transmitir ao homem e conhecer a salvação. E Jesus, dentro dessa casa, ensinando e falando, tinha as suas duas irmãs. Uma estava no trabalho, limpando, desvelando, preparando algo para servir para o mestre, e naquela correria, fazendo todo o trabalho, e a outra irmã sentada na sala, ouvindo Jesus falar e ensinar. Nesse momento, aquela que estava ocupada, correndo e fazendo, chega perto de Jesus: "Ô Jesus, o serviço está muito, o trabalho está duro aqui, não está dando conta sozinho, pede para minha irmã Maria parar um pouco aí e me ajudar." E aí Jesus faz a citação para Marta, 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 você anda correndo, e você sabe que a sua irmã Maria, sentada aos pés do Senhor, ouvindo e aprendendo, e ela escolheu a boa. Pensar como Marta, pensar na palavra de Jesus, qual é a boa parte? E Jesus vira para Marta e vê a sua irmã sentada aos pés. Para ela a boa parte era qual? Qual que era a boa parte para Marta? Para zelar, cuidar e dar um bom almoço para o mestre, servir os convidados, está tudo bem limpinho, tudo bem cuidado, tudo bem zelado. Toda boa mulher sempre quer ver a casa limpa, filhos limpos, a refeição devida no horário certo. E para que isso aconteça, ela precisa correr no dia a dia para que isso aconteça por horário, no momento certo, para que todos estejam sentados e podendo se alimentar no tempo certo. E Marta não estava fazendo o que era diferente da sua caminhada. Mas Jesus faz ela pensar a respeito do que é a boa parte. Porque eu e você também corremos no dia a dia. Nós pensamos em muitas coisas. Tem que pagar água, tem que pagar aluguel, fazer isso, tem que correr aquilo, tem que fazer o mercado. E a gente fica nessa luta o tempo todo, correndo atrás de muitas coisas. Mas Jesus, ele faz uma parada para você e pergunta: qual é a boa parte do tudo? E muitas vezes, como eu coloquei no próximo slide, a gente pensa e reflete nesse momento quando Jesus se encontra com Marta. Eu gostaria que a gente pensasse um pouco mais como a Marta, e nós somos como ela. A maioria das vezes, eu e você somos como a Marta. E muitas vezes faz a gente não obter a boa parte, porque eu e você somos muito ocupados com o nosso serviço,
Eu e você somos muito inquietos com as coisas desse mundo. Não é verdade? Quem aqui não é ocupado com o seu serviço? Todo mundo é ocupado com o seu serviço. Quem aqui não fica inquieto com as suas coisas que precisa resolver, correr, fazer? Todos nós. E Marta não era diferente. Marta não era diferente como nós hoje. Mas Jesus ele faz o pensamento, olha essas coisas que você fica correndo, buscando, tentando, lutando, ela não é a boa parte. E muitas vezes, pelo fato dessa inquietação e dessa preocupação que você tem com essas coisas, você perde a boa parte. Quem aqui não está pensando que vai almoçar daqui a pouco? Quem aqui não está pensando como é que vai ser a segunda-feira? Não é assim a nossa vida? Não é assim o nosso percorrer, a nossa caminhada? Jesus está fazendo uma pausa para vocês e dizer, olha, tome cuidado. Tome cuidado porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tome cuidado porque nem sempre vai passar por coisa. Nem sempre o que eu estou fazendo, o que eu estou correndo, o que eu estou buscando é do agrado do Senhor. Tome cuidado que as nossas correrias, as nossas lutas do dia a dia, nem sempre é a boa parte que o Senhor quer nos dar. E mesmo, muitas das vezes, estando aqui. Entende? Muitas vezes ministrando louvor, muitas vezes pregando a palavra, muitas vezes servindo no café da manhã. Muitas vezes das coisas que eu faço não é do agrado do Senhor, porque da maneira que eu estou fazendo, da maneira como estou vivendo, das preocupações do decorrer, de não ter um tempo de parada, porque essa é o nosso aprendizado dentro da boa parte. Muitas vezes eu estou na correria de muitas coisas, das coisas acontecendo, preciso colocar as coisas, preciso enfeitar, preciso correr. Você tirou um tempo para orar? Você tirou um tempo para falar com Deus e ler a sua palavra? Mas eu estou fazendo porque precisa fazer isso, precisa correr aquilo. Mas a preocupação de Jesus é essa. Muitas vezes tudo que eu estou fazendo, correndo, porque o que Marta estava fazendo não era errado. O que Marta estava correndo de ajeitar, limpar, servir todo mundo, dar comida, não é errado. Jesus ele não está falando do serviço que ela estava executando, mas é porque ela precisa tirar um tempo para adquirir a boa parte. Eu e você, o que fazemos, nos preocupamos, não é errado. Mas eu e você precisamos tirar um tempo para poder adquirir a boa parte. Vocês estão me entendendo? Entendendo que eu e você precisamos ter um tempo, e você vai lembrar agora do que eu estou falando, porque Jesus ele ensinou isso muito bem para os seus discípulos. Porque Jesus ele era famoso, nos textos bíblicos vai dizer, ele era conhecido por toda a região. Jesus era alguém que realizava milagres. Jesus era alguém que era muito rico, porque ele podia dizer para o Pedro, Pedro, vai lá, pega um peixe, vai ter dinheiro lá dentro e paga o nosso imposto. Jesus tinha toda a fama, todo o conhecimento, todo o poder, toda a força, mas Jesus sempre buscava a boa parte de que maneira? Deixa eu me cuidar. Ele se retirava a um monte sozinho, para quê? Para orar. Compreende qual que é a boa parte? Compreende a preocupação de Jesus com a Marta e direcionar essa Marta para os seus discípulos? Porque o decorrer da nossa caminhada sempre vai ser buscando, direcionando, correndo, se preocupando e nos esquecemos. Passou o dia, você não orou, você não leu a Bíblia, você não ligou para o irmão para ver se ele estava bem, você não se preocupou se sua família está perto de Deus, você não teve a preocupação da
É importante eu e você entender essa direção e essa caminhada da boa parte que o Senhor nos direciona, porque tudo o que fazemos no nosso dia a dia faz a gente sair da presença de Deus, muitas vezes. Porque tudo está relacionado com o meu pensar, no meu falar, no meu ver. E se você não está dentro da boa parte, buscando a boa parte, qualquer coisa que você vê, fala ou pratica, faz você sair do caminho, faz você desviar o seu pensamento. Então é por isso que eu e você precisa permanecer. Essa é a chave, essa é o pensamento de Jesus para os seus discípulos. Você precisa permanecer dentro da boa parte, buscando essa boa parte. E a boa parte é o ensinamento de Jesus. A gente percebe dentro da leitura, quando Jesus fala: olha, ela estava aqui aos meus pés, ouvindo o que eu tenho ensinado. E a boa parte para a nossa caminhada é aprender e absorver todos os dias o que o Senhor tem nos ensinado. E a gente não vai ter a mesma oportunidade que a Marta. Jesus vem aqui, está conosco, sentado aqui, poder ensinar. É por isso que nós temos hoje a palavra escrita. Os 4 evangelhos nós escrevemos. E eu venho falar para vocês, irmãos, que eu e você, pelo menos uma vez, vou dar só um exemplo bem forte, pelo menos uma vez por ano, você tem que ter lido pelo menos 4 evangelhos, como servos. E você precisa ter conhecimento de quem é o mestre, qual você está seguindo. É por isso que existe uma palavra-chave dentro da leitura, que é o essencial. Maria estava aos pés do mestre. Essa é uma palavra forte para o mundo antigo, porque quando você quer aprender e absorver algo de alguém, o texto sempre diz: lembra do Paulo? Paulo ficava aos pés de Gamaliel. Então o texto quer dizer que Paulo absorveu o conhecimento do Gamaliel. E o texto, quando se refere aos pés, dizer: você quer adquirir e absorver o conhecimento daquela pessoa que está ali ensinando. E o texto de Lucas, a maneira como Lucas enfatiza, dizia: Maria estava aos pés do mestre, é para dizer que ela estava com interesse de absorver e ele estava ensinando. Eu e você precisamos estar constantemente aos pés do mestre. De que maneira? Tem outra forma. Vai ser sempre dentro do Evangelho. Sempre aprendendo de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui relata e conta o que Jesus Cristo fez e a maneira como ele fez para nos alcançar e nos salvar. E muitas vezes, tem irmãos, vou usar o exemplo aqui porque quando eu estava ensinando para uma pessoa em São Paulo, ela tinha 40 anos de fé. Mas quando ensinando com ela, falando, quando eu falava os textos bíblicos, ela não sabia. 40 anos. A congregação está com 27 anos. Eu creio que todo mundo consegue abrir. Hoje é mais fácil, né? Você vai lá no celular e clica, só vê o nome e clica em cima. Mas se você pegar a Bíblia no papelzinho, que vai virar cada vez mais distinta, você virar e folhear e saber onde está Mateus, Marcos e Lucas, e abrir e aprender, é algo que é essencial e primordial para a nossa caminhada. Se você não conhece o Evangelho, se você não conhece a palavra de Deus, se você não conhece o princípio, você tem grande chance de perder a boa parte. Você tem grande chance de não participar do qual o Senhor tem ensinado e instruído os seus discípulos a viver nesse mundo. E a boa parte está dentro da palavra do Senhor. E a maneira como absorvemos e adquirimos esse conhecimento é só através da leitura e do aprendizado dela. Mesmo que eu venha todo domingo, Rio Lacerda, na escola dominical, ou ir para a escola dominical, não me faz alguém que adquira o máximo do
vai ser limitado ao que o Lacerda conhece. Você entende? Eu preciso conhecer muito mais do que o Lacerda conhece. É importante você ter o conhecimento e adquirir a boa parte. E essa boa parte está na palavra do Senhor. Se dedicar no aprendizado, na vida como discipuleiro. É importante, porque só assim a gente tem mudança na nossa caminhada. Só assim a gente vê como Jesus faz e existe isso para nossas vidas. É como eu coloquei para vocês aí a parábola do tesouro escondido, que se encontra em Mateus capítulo 13, versículo 44. Jesus está contando a parábola e diz assim: olha, o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um terreno, e nesse terreno tem um tesouro valioso. E aí ele vende tudo que tem e adquire aquele terreno. A maneira pela qual eu e você nos encontra com Jesus e faz a diferença é quando a gente deixa tudo que nós temos para fazer parte desse. Quando todas as coisas que nos preocupam, todas as coisas que nos atrapalham, todas as coisas que fazem com que eu não faça a vontade do Senhor, deixar de lado, vem tudo isso que me atrapalha, vem tudo isso que não faz bem, quando eu foco dentro do princípio da vontade do Senhor. E isso precisa acontecer todos os dias da nossa caminhada, porque todo momento você tem algo que faz você desviar você do princípio do Senhor. Todo momento tem algo que vai fazer você se afastar da vontade de Deus, e fazer você perder a boa parte. Então você precisa vender, se desfazer, abandonar, mudar. Existe mudança constante. E a gente sabe que mudança não é fácil. Quando você se refere em mudar seu jeito de ser, a maneira de viver, a maneira de falar, é algo que leva muito tempo. Mas essa mudança ela precisa acontecer. A mudança precisa ser direcionada todo o tempo para poder absorver muita boa parte, adquirir essa boa parte. E a gente percebe que essa mudança acontece na vida da Marta. Como eu falei para vocês, João vai contar a história agora da Marta e da Maria de maneira diferente. Em João capítulo 11 e João 12, Jesus ele vai na região pregando, ensinando, e lá João conta qual que é o nome da cidade. Lembra? Lucas não contou o nome da cidade. Agora João conta. João 11, versículo 1 diz: havia um homem chamado Lázaro, que era da cidade de Betânia, do povoado onde Maria, a sua irmã, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Então agora João conta quem Maria e Marta têm um irmão. Então Maria e Marta têm um irmão que é chamado Lázaro. Agora João conta qual que é o povoado que Jesus entrou, que Lucas não contou. Qual que é o povoado? Betânia. Jesus entra em Betânia, entra a casa, e o João ele dá relato algo mais. Ele diz assim: olha, Jesus amava esses três irmãos. Jesus tinha grande amor por essas pessoas. E Jesus tem a notícia que Lázaro está doente e Lázaro vai morrer. Jesus vira para o seu discípulo: olha, o que está acontecendo tudo isso é para a glória de Deus. E ele não morreu, ele dorme. Ele não sei como é que vai ser isso aí. Ele vai ressuscitar no último dia, não vai? E aí começa uma discussão com os discípulos de Jesus. E Jesus: não, calma, vamos até a casa do povo. Jesus chega no povoado de Betânia. E quando Jesus chega no povoado de Betânia, adivinha quem que é a primeira pessoa que corre da casa desses três irmãos para encontrar Jesus? Lembra da história? Quem lembra da história do que acontece? Quando Jesus entra dentro do povoado, e no versículo 19 de João 11, muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro, mas Maria ficou em casa.
Percebe a mudança? Quem que estava no serviço, no trabalho, na luta, ocupado com as coisas que Lucas conta? Marta. Marta estava preocupada e Maria ao pé do mestre, ouvindo e aprendendo. Agora João já conta a história dizendo: olha, quando Lázaro morreu, Jesus foi até o encontro do Lázaro e entrou no povoado de Betânia. Quando Marta ouviu que o mestre estava lá, o que aconteceu? Foi correndo ao encontro do mestre. Percebe a mudança agora? Percebe a maneira como a transformação, quando nos encontramos com Jesus, ela é real nas nossas vidas? Porque até o momento Marta só se preocupava com as coisas desse mundo, em dar uma boa alimentação, em cuidar. Agora, quando ela escuta a respeito do mestre, ela já não se preocupa mais com essas coisas. A preocupação dela é sempre se encontrar agora com Jesus. E essa é a mudança que precisa acontecer na nossa caminhada. Eu e você, no momento que nos encontramos, às vezes pode ser um momento de alegria ou um momento de tristeza, um momento de prazer ou um momento de sofrimento. A gente precisa sempre se encontrar com o Mestre, e ainda mais aos pés dele. Nós não podemos ficar em casa, nós não podemos ficar parados. Precisa haver uma movimentação e uma mudança no nosso ser constantemente. O Senhor espera isso de nós. O Senhor espera que pessoas que cada vez mais escolhem a tua parte sejam pessoas que sejam transformadas e que existe essa transformação de outros constantemente. Nós não podemos deixar, precisamos permanecer nesse princípio. Permanecer de uma maneira que reconhecer, porque quando Marta chega para conhecer Jesus e falar com ele, diz: olha, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, você tem todo o poder, toda a salvação está com você, você pode ressuscitar no momento que você quiser. Percebe como Marta já tem um nível agora elevado de conhecimento de quem é Jesus? Na história de Lucas, ela não tinha conhecimento nenhum, o negócio dela era só servir e se preocupar com as coisas desse mundo. Agora já João está dizendo: olha, Marta mudou, Marta buscou a boa parte, e agora ela sabe quem é Jesus, sabe do poder de Jesus, sabe o que Jesus pode fazer, e agora ela fica perto do Mestre. E essa mudança ela precisa acontecer na minha e na sua vida. Precisamos buscar a boa parte todo o tempo e nos aproximar todo o tempo do Mestre, porque nós nunca sabemos tudo sobre Jesus. Nós nunca sabemos tudo a respeito do Mestre. Todo dia aprendemos um pouco mais. E esse pouco faz diferença na nossa caminhada. Cada vez que eu leio e aprendo do Evangelho, eu olho lá: rapaz, eu não tinha observado dessa maneira. Eu não tinha olhado esse versículo antes desse ponto de vista. E a gente sabe que cada vez mais, quando você observa uma diferença assim, a palavra de Deus, ela faz grande diferença no nosso caminho. E há muita mudança dentro do reino. É importante eu e você buscar esse princípio, direcionamento de caminhada, porque é muito fácil a gente perder a boa parte, se a gente não permanecer, se a gente não buscar, a gente fica em casa como Maria ficou. E aí depois, quando Jesus chama ela, cadê aquela que ficou no meu pé lá aprendendo de mim? E é isso que Jesus ele vai fazer o tempo todo com você. Porque muitas vezes eu e você esquecemos da boa parte. Muitas vezes nós não oramos, muitas vezes nós não lemos nossa Bíblia, e aí fica aquele desconforto. Você não sente desconforto no coração quando você não faz a vontade de Deus? Você não sente um desconforto de dizer assim: Jesus está dizendo, cadê o Lacerda? Cadê o eu? Cadê aquele que eu ensinei, que eu mostrei com os meus pés que eu estava ensinando? Esse é o que Jesus fala quando pergunta sobre Maria: cadê Maria? E aí Marta vai e corre até Maria e diz: olha, o mestre está te chamando. Preciso permanecer na boa parte. E Maria corre até o encontro do mestre, faz as mesmas palavras que a sua irmã,
Se estivesse aqui, não teria morrido, ele teria ficado vivo. Sei que você tem todo o poder de fazer a ressurreição no dia, o que vai ser proposto para todo aquele que ressuscitar. Faz toda a conversa com ele novamente. Jesus, olha, não é assim. E a história com Maria é diferente, porque quando ele está conversando com Maria, vê toda a sua tristeza e toda a sua comoção pela morte do seu irmão, a gente sabe o texto conhecido, e muitas pessoas até citam, quando está aprendendo a decorar o versículo. Jesus chorou. E é nesse texto que Jesus olha e se comove com os seus irmãos, com os entes queridos e amigos mais próximos, que é Maria e Marta. Percebendo a morte do seu irmão, Jesus chora e se comove por eles e diz: olha, vamos até o túmulo, depois de 4 dias, e pede para o Lázaro sair. A maneira como acontece a história dessas duas mulheres, Marta e Maria, em buscar a boa parte, viver dentro dessa boa parte, e muitas vezes é a nossa vida. Muitas vezes eu sou como Marta, preocupado com as coisas desse mundo, e às vezes eu sou como Maria, que fica aos pés. E tem hora que eu sou como Maria, que fica em casa e não vou aos pés do mestre. Percebe que muitas vezes tem esse trocadilho. E agora eu sou como Marta, que corre até o mestre. Dentro de Lucas, Marta é a que está preocupada com as coisas e Maria é aquela que está aos pés. Já João conta a transformação dela. Marta agora é transformada. Corre até o mestre, sabe quem é o mestre, e a maneira como o mestre tem toda essa transformação na vida, e a Maria é aquela que já se acomodou, ficou em casa. Na sua caminhada, quando você foi batizado, você estava lá, agora eu vou fazer tudo pelo Senhor, vou viver dentro da vontade dele, primeiro dia de batizar. Aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, cadê aquele irmão? Cadê aquele irmão que há 1 ano atrás estava ali batizado, louvando, sempre quer fazer tudo pelo Senhor? Percebe? Eu e você somos como Maria e Marta. Porque Maria foi aquela que ficou aos pés do Senhor e ouviu a boa parte, não lhe será tirada. Mas quando Jesus chega em Betânia novamente, Maria não saiu de casa, ficou acomodada dentro da casa dela. E a Marta saiu ao encontro. Eu sabia quem era Jesus. Muitas vezes a nossa caminhada é assim. Primeiro dia da semana nós temos para nos reunir, estar como igreja, mas muitas vezes eu estou acomodado e prefiro ficar em casa. Deixo de obter a boa parte. E a boa parte que não me será tirada, porque o conhecimento absorvido a respeito do Mestre não será tirado de mim. Aquilo que você conhece da palavra de Deus, ela não será arrancada do seu coração. Lembra da parábola do semeador? A semente que caiu no meio do caminho foi aquele que nem ouviu. Satanás veio e aquele que ouviu, você percebe que existe uma transformaçãozinha. Caiu na beira das pedras, cresceu um pouquinho, mas não teve raiz, veio as coisas desse, o sol veio, secou esse cidadão. E aí teve aquele que caiu no meio dos espinhos, teve raiz, cresceu, estava bom, mas não suportou as dificuldades e as coisas desse mundo. Foi sufocado. Mas aquele que caiu na boa terra, esse cresceu, se multiplicou. É assim que é a boa parte. Se você ouviu, ela não será tirada. Se você não ouviu, ela vai ser tirada. Porque o diabo arremata antes de você entender e compreender. Mas quando você compreende, você vê que tem uma proporção. E essa compreensão ela precisa aumentar cada vez mais. Eu sei que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, não é essa afirmação que eu faço quando vou me batizar. Você crê em Jesus, eu creio, Ele é Senhor e Salvador, e você se batiza. E aí você não pode ficar só nessa afirmação todo o decorrer da sua vida como Senhor, sabendo que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Você só sabe repetir isso, Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Você não cresceu com a sua proporção a respeito de quem é Jesus. Entendeu? Quando a nossa caminhada, a nossa vida
mas não em estatura, mas eu preciso crescer em conhecimento e adquirir essa boa palavra e fazer com que essa palavra cresça cada vez mais em mim. Essa é adquirir a boa parte. É isso que faz a diferença. E quando Jesus chega lá em João capítulo 12, Jesus está no seu momento de despedida. Maria se arrepende de todas as coisas de ter ficado em casa e fala assim: agora eu vou. Pega o perfume, joga nos pés de Jesus, limpa os cabelos. E diz: os seus discípulos querem parar com a situação. Não, deixa que isso é para. Ela está preparando o que está para acontecer. A manifestação de Maria de entender: olha, eu não posso ficar em casa. É voltar para entender que eu preciso voltar aos pés do Mestre. Eu e você adquirimos a boa parte. Escolhemos estar aqui. Mas não seja só esse momento. Possa ser todo o decorrer da nossa caminhada. Estar aos pés do Mestre. Servindo, buscando, direcionando a nossa caminhada como servo dele. Eu gostaria de deixar para vocês as palavras que Paulo escreve para a igreja, como conclusão, dar os parabéns à igreja. O texto Colossenses capítulo 1, os versículos 10 a 5, das palavras de São Paulo escrevendo para a igreja em Colosso. E eu gostaria de fazer essa ênfase com a igreja aqui de Jardim Goiás. E diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois tenho ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual ouviram, por meio da palavra, da verdade, o Evangelho, que possam continuar servindo, buscando a boa parte, como igreja do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Poderia te oferecer tudo que tu és. Tudo que tenho
dia, irmãos. Só para lembrar que hoje à noite nós teremos um culto, também um culto especial. Vai ter uma apresentação especial do Arco-Íris Kids, que é o infantil, e também a pregação trazida pelo nosso irmão pastor Júlio. Desculpa, Matheus, também estou abaixo. E terça-feira, agora dia 12, às 19h30, nós vamos ter a nossa reunião de homens, tá? Vamos juntar na casa do nosso irmão Rafael Acácio, vai ser ali no Tereza Hilário. Quem não conhece, ele vai estar passando ali a localização para o Sardão.